Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Eu Que Física. E hoje eu vou entrar com um exercício sobre gráfico do movimento uniforme. Mais precisamente falando do gráfico do sorvete, né? Lembra lá do nosso sorvete? S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. O nosso sorvete. Beleza, galera? Então, para começar, ó, eu entrei com esse exercício aí que fala o seguinte, ó. Duas cidades, A e B, distam entre si 400 quilômetros. Da cidade A, parte uma moto rumo à cidade B com velocidade constante de 30 km por hora. No mesmo instante, parte de B outra moto rumo à cidade A com velocidade constante de 50 km por hora. Aí, ó, galera, vamos pensar assim, ó, vamos pensar da seguinte maneira. A gente tem que ir por partes, certo? Igual o Jack já falou, vamos por partes. A letra A quer saber quanto tempo após a partida elas se encontram. Mas é o seguinte, ó, antes da gente responder a letra A, nós temos que encontrar a função de A e a função de B, ok? E qual que é a função de A? Ó, vamos lá, ó. Vamos olhar a imagem e analisar com o texto. De onde parte, onde é a origem que sai a moto A? Ó, ela sai lá da origem, lá do ponto zero, ok? Então, ó, S igual S0, aqui ó, o S0 nosso da moto A vai ser 0. Por que 0? Porque ele partiu da posição 0. Mais a velocidade. Qual é a velocidade da moto A? O exercício fala aqui ó, que é 30 km por hora. Então, no lugar de velocidade, eu vou colocar 30. E o tempo é o mesmo para as duas. Então, a nossa função de A vai ficar 30t. Apenas isso. Encontramos a nossa função de A. Agora, vamos para a função de B agora. Ó. A nossa fórmula aqui ó, do sorvete vai nos dar a função de B. A posição final eu não sei, né? Assim como lá em A, eu não sei a função de B também. A posição final de B, né? Mas eu sei qual é a posição inicial, que é o nosso S0 aqui, ó. O nosso S0 da moto B é 400. Por que 400, professor? Porque olha lá, ó, ela parte do 400, da posição 400 km. Beleza? Aí, pessoal, ele vai falar o seguinte, ó, que a velocidade de B é 50 km por hora. Mas vamos prestar atenção, ó, ele está em 400. Então, a cada hora, ele perde 50 km. Concordam comigo? Se está a 50 km por hora, a cada hora ele perde 50 km por hora. Então, ao invés de mais, aqui, ó, que a fórmula fala, eu vou colocar menos. Menos o quê? Menos a velocidade, que é 50. 50 vezes o tempo. Belezinha, galera? Função de B também já está montada aqui. Agora, vamos lá, ó. Para responder a letra A, vou vir aqui no cantinho aqui agora, ó. Para responder a letra A. A letra A pede quanto tempo após a partida elas vão se encontrar. Se elas vão se encontrar, vocês concordam comigo que a posição final de A é igual à posição final de B, correto? Então, olha que lindo. A física ela é linda, ela é maravilhosa. É só a gente fazer o quê? Substituir. S de A é igual ao quê? 30t. Então, vamos colocar aqui, ó, 30 vezes o tempo, que é igual à posição final de B, que se elas vão se encontrar, elas vão estar na mesma posição. E a função de B é 400 menos 50 vezes o tempo. Maravilha? Aí, pessoal, show de bola. É só deixar a água rolar. Equaçãozinha do primeiro grau, certo? Número com número, letra com letra.
Esse 30 já está desse lado, deixa ele quietinho aqui, ó. O 50 aqui, ó, ele é negativo, ele vai passar positivo. E mais 50t. Igual, quem já está desse lado aqui? O 400. Belezinha? Agora, ó, 30t mais 50t, eu tenho 80t. Certo? Se eu não tiver errado, é isso. Igual a 400. Belezinha? Tá multiplicando? Passa dividindo. Quem fica sozinho? O t. Isso aqui vai dar 400 dividido por 80. Então, maravilha. Letra A respondida. Por que respondida? Porque t é igual a 5 horas. Belezinha, galera? Muito bom isso aqui, né? Muito facinho. Aí, a letra B. A letra B pede o seguinte, ó. Pede pra gente qual a posição do encontro em relação à cidade A. Qual a posição do encontro em relação à cidade A? Se ele está querendo falar da cidade A, então eu vou pegar quem? A função de A. Certo? A função de A é igual a 30 vezes t, não é o que está falando aqui? Mas quem é o t que a gente achou? Depois de 5 horas. Então, 30 vezes 5. Então, a nossa posição de A, depois de 5 horas, é 150 quilômetros. Belezinha? Letra B também respondida. Valeu, galera? Agora, a letra C. Então, pessoal, a letra C, ela pede para a gente construir um gráfico num mesmo sistema de eixos dessas duas motos, certo? Então, vamos lá. Construa num mesmo sistema de eixos o gráfico das posições dessas motos em função do tempo. Olha só, já coloquei direto aqui as duas tabelinhas das duas motos, mas eu vou explicar para vocês como que a gente chega nesses valores 0, 30, 400 e 350. Beleza? Então vamos lá. Ó. Eu tenho a função de A e eu tenho a função de B. Tenho as duas funções. Então, para eu construir o gráfico da moto A, eu vou ter que usar essa função, a função de SA igual a 30t. E para fazer o gráfico da moto B, eu vou ter que usar essa outra função aqui, essa outra equaçãozinha aqui, tá? Então vamos lá, ó. O gráfico, vamos montar um gráfico de 0 a 6 horas, tá? Já que a gente encontrou a posição de encontro deles às 5 horas. Então vamos colocar de 0 a 6 aqui, ó. O tempo de 0 a 6 horas. Beleza? Mas eu só vou explicar os dois, só dois. Vou explicar com 0 horas e com 6 horas. Beleza? Pessoal, a 0 horas ele não tinha nem partido, ok? Então o nosso S de A é igual a 30 vezes quem? Vezes 6. Vezes 0. Que é o tempo inicial, o nosso primeiro tempo. Antes de partir, ele tinha tempo 0. Então, para eu achar a posição de A quando o tempo era 0, é só multiplicar 30 vezes 0. Isso dá 0. Olha lá, posição 0. Beleza, pessoal? Agora, ó, vamos pensar que passou-se já 6 horas. Então, no lugar do tempo, eu vou colocar quem? 6. Isso vai dar, ó, a posição final, depois de passados 6 horas, 6 vezes 30, 180. Ok? 180 o quê? Quilômetros. Beleza? Então, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer para 1, 2, 3, 4, 5 e eu fiz aqui também para 6. Beleza? Vou fazer lá para o USB, ó. USB de 1, vou colocar aqui, ó, de 1 e vou fazer de 5, ok? Bora lá então.
Como que a gente faz aqui, ó? No lugar de tempo, a mesma coisa. A gente vai colocar o 1, 400, menos 50 vezes 1. Belezinha? Olha lá. Isso vai dar S de B, 50 vezes 1 dá 50. 400 menos 50 igual 350 quilômetros. Beleza? Que posição que ele vai estar? Lá no quilômetro 350 depois de passado 1 hora. Olha que maravilha. Lembra que eu falei que ele está perdendo posição? Ele está se aproximando de zero? Então olha aqui, ó. Perdeu 50 quilômetros, foi parar no 350 depois de 1 hora. Tá? De novo, ó, vou fazer agora, falei que eu ia fazer com 5, né? Ó, S de B, que é a posição final de B, depois de passado 5 horas. 400 menos 50 vezes 5. 50 vezes 5, se eu não me engano, dá 250. Então, 400 menos 250, se eu não me engano, dá 150 quilômetros. Beleza? Que posição que ele vai estar? Na hora que passar 5 horas, posição 150. Ok? Agora, pessoal, depois que a gente fez isso para 0, 1, 2, 3, até 6, para as duas motos, a gente vai jogar isso no gráfico. Ok? Então, agora para adiantar, eu já coloquei aqui, ó, um gráfico aqui do lado, simplificando o que a gente acabou de ver, né? Como eu substituí já no lugar de T de 0 a 6 horas, então nós obtivemos para cada um, eu vou chamar aqui, ó, o azul da moto B, a linha azul é a moto B, ok? E a linha vermelha a moto A. Note que, pessoal, como a moto A está aumentando a sua posição, partiu de 0 para cima, né? Está aumentando, o gráfico fica para cima, ó. O gráfico para cima. Então aquele sinalzinho ali, ó, da frente aqui, ó, é positivo na sua função. Na função dele, o sinal é positivo. Como o gráfico da moto B está indo para baixo, então o sinal aqui, ó, é negativo. Então, galera, já pensa assim, ó, o gráfico está para cima, a velocidade, o sinalzinho que está na frente da velocidade é positivo, certo? E se o gráfico está para baixo, o sinalzinho lá da frente da velocidade é negativo, ok? Simplesinho assim, ó. Então, como que a gente vai traçar cada ponto? Vou mostrar 2 pontos de cada uma aqui para ficar fácil para vocês. Como ele partiu de 0, a moto A partiu de 0, aqui eu vou colocar A e aqui eu vou colocar B, certo? Como a moto A partiu de 0, então, olha só, o gráfico sai também aqui, ó, do 0 aqui embaixo, beleza? Aí, quando passou-se 1 hora, ele estava no quilômetro 30. Então, dá uma olhada aqui, ó, o segundo ponto está entre 0 e 50, mais ou menos aqui, assim, ó. Então, aqui deu 30, mais ou menos, ok? Mais ou menos nessa posiçãozinha. Então, 1 hora e 30, beleza? 30 é a posição, 30 quilômetros. Depois de passado 1 hora, ele percorreu 30 quilômetros, belezinha? Depois de passado 4 horas, por exemplo, ó, ele estava na posição 120, depois que passou 4 horas. Então, o que acontece? Ó, 4 horas. Cheguei aqui. Aí, que posição que ele está? 120. 120 está mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 120. Belezinha? Vim com o traço aqui, encontrou. Belezinha. Maravilha. Agora, ó, vamos pensar no gráfico da moto B, certo? Gráfico da moto B, ele vai fazer assim, ó. Opa, deu um errinho aqui. Beleza, corrigido. O gráfico da moto B,
O gráfico da moto B, quando o tempo era 0, ele partiu lá do 400, ó. Então, o primeiro ponto já fica aqui, ó, 0 e 400. Então, primeiro ponto aqui. Depois de passado 4 horas, que posição que ele ia estar? A gente substitui lá, ó, 4 no lugar de T, 4 vezes o 50 dá 200, 400 menos 200, tá aqui, ó, posição 200. No 200 quilômetros, 4 horas. Olha que maravilha. Gráfico facinho, facinho de traçar, beleza? Primeiro, o do eixo do tempo, que lá no 9º ano a gente aprende que é o eixo X, e o eixo das posições, que lá no 9º ano a gente aprende que é o eixo Y, ok? Aqui a gente está chamando de T e de S, que é a posição, beleza? Curiosidade, a letra A pergunta quanto tempo após a partida se encontram. E a gente achou 5 horas, não é? Se eu tivesse o gráfico, se eu já tivesse feito o gráfico, a letra B eu já poderia responder sem fazer cálculo nenhum, ó. 4 horas, olha aqui onde cruza o 4 horas aqui. Vou até fazer de uma corzinha diferente aqui para vocês, ó. 5 horas, né? 5 horas, perdão. 5 horas, ele vai encontrar com o eixo Y, ou com o eixo das posições, lá no 150. Beleza? Que foi o que a gente calculou lá na letra B. Ok? Pessoal, é um exercício um pouco extenso, demora mais de 4 minutos, infelizmente, né? O que exige o Enem, 4 minutos cada questão. Mas acredito eu que uma questão tão extensa assim não vai cair. Mesmo que caia, será mais dedutível do que escrita, né, dissertativa. Belezinha? Mas mesmo assim, ó, o conceito tá aí. A ideia de gráfico do movimento uniforme tá aqui, né? Gráfico do movimento uniforme. Então, bons estudos, se dediquem e um tchau!